né? Esse papel de parede que você falou também fazia parte dessa instalação, né? Esse também fazia parte da instalação. Era essa área que a gente tinha uma loja de tatu na entrada da exposição, que era aqui, né? Então a gente botou esse papel de parede aqui, esse aqui. Só que na instalação original ele é horizontal, no SESC ele estava na vertical. Ah, que legal. Porque a gente também, tudo é fluido, né? Então que é a coisa que também conecta a coisa do queer, né? Assim, o nosso trabalho, os membros são fluidos, o nome é fluido, né? Tipo, o trabalho é fluido. O trabalho nunca é mostrado exatamente da mesma forma quando foi mostrado originalmente, né? Eu não tinha esse objetivo de dar aula na minha vida, né? E foi, na verdade, um divisor de águas para mim, né? Porque tudo, a VAF que acontece hoje em dia, veio dessa decisão, nesse momento de aceitar dar aula. Foi nesse momento, assim, que eu percebi que não só eu estava influenciando os alunos, como eles também estavam me influenciando. Eles estavam mudando a minha trajetória. A gente está sempre permeado pelo que está em volta da gente. Sendo ela o meu assistente, o meu colaborador, a minha família, né, os outros artistas. Outras pessoas permeiam a nossa produção, o nosso pensamento, a nossa criatividade, né? A gente não está sozinho. E foi daí que caiu a ficha que eu queria trabalhar com pseudônimo. Que um pseudônimo que, na verdade, englobasse várias pessoas que estivessem envolvidas no projeto, inclusive o público. Eu estou constantemente pensando em fazer coisas diversas, né? Eu não me contenho e nem me satisfaço em ficar fazendo a mesma coisa a minha vida inteira, né? Tem um conector universal, né, que é a cor, né? A cor sempre foi, principalmente depois da criação do AVAF, né? Mas a cor sempre esteve presente, né? Porque eu sempre tive uma crença que a cor é esse instrumento, esse universal, né, de comunicação. Então a cor sempre foi mais ou menos de uma forma ou de outra, de diferentes formas, porque às vezes é figurativo, às vezes é abstrato, às vezes é cartão postal, às vezes é vídeo, né? Tem várias, né, manifestações diferentes, assim. Acho que o fio condutor é essa crença na cor, do poder da cor, né? Acho super interessante porque o seu trabalho tem essa dimensão de uma superfície lisa, né, dos adesivos, dos papéis de parede, que dá uma noção de fluxo muito grande e a cor que é muito convidativa. E eu fiquei pensando, porque existem tensões nas relações, né, nos materiais, às vezes, se você dá um certo corpo para cada material diferente, as texturas. E onde isso se encontra no seu trabalho, né? Porque certamente quando você está fazendo um projeto, tem passes do projeto, ou a pessoa pede uma coisa, vai e vem, enfim, essas tensões e idas e vindas, como isso contextos aparece? políticos, contextos sociais, contextos de arquitetura, tem várias possíveis conexões, né? Assim, tipo, ou determinações, digamos assim, né? Determinações de como o projeto vai seguir, né? Sempre tem uma razão para as coisas acontecerem. Muitas vezes são razões do contexto onde a exposição acontece, né? Isso é muito determinante, com muita frequência. Às vezes é uma determinação arquitetônica, né? Tem um espaço que nos é oferecido e a gente vê diferentes formas que a gente vai ocupar esse espaço, modificar a experiência desse espaço, né? O papel de parede é um desses instrumentos, né, de mudar a experiência do espaço, de envolver o espectador. E uma coisa que me interessa muito é essa combinação de cores, porque é muito bem feita. Então, como isso acontece, quais as influências? Porque tem muita gente que trabalha com cores e as suas têm esse alvo da energia que você está contando, né? E eu acho que seria muito bom te escutar sobre as cores. As coisas das cores que tem um longo processo, né? Assim, eu acho que isso também mudou ao longo do tempo. Isso mudou muito quando a gente começou a trabalhar com pintura, né? Tem duas formas de a gente fazer o descascado. Então eu acho que tem duas... Tem duas formas. Uma é uma forma mais abstrata, mas também decidida antes. Não é espontâneo como aparenta, que é tipo aquele azul ali que você está falando, né? Sim. Então, que não é um shape marcado, mas é mais tipo como se fosse uma sombra descascada,
Né? Mas ele é Assim, projetado também. Ele também é projetado. Ah, entendi. Ele também é decidido no computador. Antes, né? Da produção do negócio. É porque para quem tá vendo, dá uma impressão de que são... Porque pra mim, assim, naquele tipo de descascado, ele sempre me remete mais a uma parede com uma pintura, né? Uma pintura de parede meio que fodida, meio, né, tipo, velha, que começou a descascar e perder uma parte de superfície, né? Ele sempre me remete muito, assim, à pintura, né, modernista, de parede, né, assim, né? Mas a gente também começou, daí, um determinado momento, começou a fazer algumas que a gente também, na verdade, está escolhendo exatamente o shape que a gente vai descascar, né? Que é um pouco mais do que a gente está fazendo hoje em dia, assim, né? Eu acho que seria interessante você falar, porque a gente estava falando das cores, predominantemente das cores, cores vivas. Agora a gente passou para essa textura. É porque são coisas conectadas, de fato, né? Assim, a gente começou a descascar o papelão, né? E daí começou a fazer aquele tipo de descascado, na verdade, é o primeiro tipo que a gente começou a fazer, que era esse descascado abstrato, né? E daí a gente começou a fazer um descascado mais específico, né, de shapes que a gente estaria descascando, para o qual a gente faz, na verdade, né? Isso aqui, por exemplo, é as áreas dessa pintura que vão ter elementos descascados, né? O D de descascado, por exemplo, né? Então a gente já está pensando em descascado antes, né? Essa. Essa aqui, exatamente. Exato. Então tem essa área descascada aqui, essa área descascada, entendeu? E essa decisão é a primeira decisão que a gente faz no processo das nossas pinturas. Porque a primeira coisa que a gente precisa fazer é descascar e a gente precisa tratar, né? Antes de tratar a superfície toda, a gente precisa descascar. Porque isso precisa ser tratado da mesma forma que essa superfície lisa, né? E isso aqui, a gente tem que limpar isso. Não é que a gente descasca, isso está bonitinho assim, né? A gente tem que passar uma lixa aqui para deixar tudo, né, limpinho, bonitinho do jeito que está, entendeu? Porque senão tem muito resquício de papel e cola, né, que a gente tem que tirar, né? Então isso aqui tem um longo processo aqui de deixar isso bonitinho desse jeito, né? E a partir daqui a gente trata a superfície, né, e trata tudo igualmente, e daí depois disso começa a adicionar as cores e as texturas. A textura foi uma coisa que começou a acontecer. Quer dizer, tem essa textura do corrugado que já existia, já era parte do projeto. Que sempre nos também, já de cara, já nos adicionava uma outra vontade de se aproximar da pintura, né? Porque, se você reparar, as nossas pinturas não têm vidro, né? E não tem... A superfície em si é extremamente fosca, a não ser que a gente use brilhos, né? Os pontos específicos que tenham brilho. Mas isso é porque a gente não quer que não tenha nada interferindo entre você e a experiência da cor. A superfície brilhosa é uma interferência. A gente quer que o brilho venha da cor em si, não da superfície, né? E também a gente não quer nada que interfira nessa experiência entre você e a cor. Então, por isso que não tem vidro, né? Então, a nossa ideia utópica é que você chegue na pintura aqui e olhe essa cor, tipo, quase enfiando a cara na pintura. É sobre isso, né? A cor também tem essa função, né? No nosso processo, né, de sedução. Então, uma parte muito importante do nosso processo de pinturas é o nosso Pantone, né? O nosso Pantone é parte fundamental desse processo. Ele vem da produção, da primeira parte da produção da pintura, que é o desenho no computador, né? Tudo que a gente faz das pinturas começa como desenho no computador, ou no iPad, né? A gente constrói a pintura ali, a gente decide, na verdade, faz várias decisões sobre a pintura no computador, sobre texturas que a gente adiciona, acabamento, a gente trabalha com o papelão, também o que a gente vai descascar, que vai revelar da estrutura corrugada que a gente mostra geralmente na pintura, né? E a cor também, né? Então a referência de cor que a gente tem é essa cor da tela do computador, essa cor que tem luz atravessando a cor. É uma cor iluminada, energizada, né? Então a gente procura
com as nossas misturas, recriar essa cor iluminada da tela do computador. Então a gente criou nosso próprio Pantone. Hoje a gente tem aproximadamente 1.500 tons, né, que a gente cria olhando para a tela do computador e tentando recriar aquela tonalidade da cor que você vê na tela do computador, né? Então o que você vê em cada chapa dessas, né, dos nossos Pantones, são as fórmulas para chegar em cada tom, né? Então aqui a gente tem a lista, né, de tintas e pigmentos, né, que a gente usou para chegar em cada uma dessas tonalidades, e na parte de baixo, né, você tem a proporção 1 para 1, 1 para 3, 1 para 1 para 3, 1 para 1 para 1 para 1, né? Então, sim, 24 para 4 para 3, né? Então aqui a gente tem todas as fórmulas para chegar em cada uma dessas tonalidades e repetir, né, as tonalidades, né? A gente está criando cor todos os dias, todo dia tem alguma cor nova que a gente não tem, né, que a gente tem que criar, né, a nossa própria versão, né? E aqui está o nosso próprio Pantone, né? Obviamente, isso, quando a coisa começa a ser, né, efetuada, feita de fato, isso vai, né, tomando novas proporções, novas cores, né, que a gente não consegue controlar tudo 100%, né? E isso é uma coisa também que nos interessa, né? Que não é totalmente, é tudo tão programado que tem que ter alguma coisa ali que vai para um outro lado, entendeu? Assim, eu amo isso, na verdade, né? Quando a coisa já está, por algum motivo, já assume uma diferente cor ou forma, né? Sei lá. Quando eu fui ter o primeiro contato com o seu trabalho, né? Muitos dos trabalhos tinham uma certa grandiosidade, e aí eu me lembro muito bem de entrar nessa exposição no Lanterna Mágica, em que, de fato, havia as cortinas, ainda existia uma coisa que ocupava o espaço como um todo. Mas os momentos da pintura em si eram mínimos e, ao mesmo tempo, gigantes. Elas são determinadas pelo tamanho daquele espaço. A gente fez as menores pinturas, né, que a gente já fez na vida por causa da dimensão daquele espaço, na verdade. A gente queria ocupar também, né, porque a gente tinha uns nichos, né, não sei se você lembra, tinha um armário, né, a gente fez uma pintura para aquele armário, a gente botou uma luz na parte do armário de cima, né, a gente botou as cortinas que ficavam na frente da janela. No começo, a gente tinha uma existência meio Banksy, né, a gente não queria mostrar nossos rostos, a gente começou a usar máscaras, que a gente comprava em loja de fantasia, essas coisas, assim, né, mas isso era uma falência bem-sucedida, digamos assim, porque era impossível a gente falar sobre trabalho sem alguém perguntar quem nós éramos, né, da onde a gente tinha vindo, né? Mas para mim isso também dizia muito sobre o ambiente da arte, tá sempre focado, né, na personalidade, né, na intimidade do artista, né? Que não era, naquele momento, já não era o meu foco, já vindo da experiência do autorretrato que eu tinha vindo antes, né? Eu queria me distanciar daquilo, não queria falar de mim, entendeu? E encontrei várias pessoas que não queriam falar de si também, né? Os colaboradores, né, que queriam, né, que estavam ali dividindo comigo essa ideia de energizar o espectador, digamos assim, né? E essas pessoas nunca foram fixas, né? Tipo, eu sempre servi como uma espécie de um curador, né? Sempre foram as pessoas, os amigos, né? Sempre foram amigos, né? Que vinham fazer parte do AVAF, sempre variavam com os diferentes projetos que a gente estava envolvido, né? E isso sempre foi uma outra característica fluida do projeto, né? Os participantes não são os mesmos, né? A gente também, ao mesmo tempo, a gente queria brincar com uma confusão, né? Porque a gente sempre chamou de coletivo, mas a ideia que as pessoas têm de coletivo são pessoas que sempre trabalham juntas, né? As mesmas pessoas sempre trabalham juntas, nunca era isso, né? Porque nunca era isso de uma certa forma, né? Porque o coletivo, pra gente, o público também é parte do coletivo. Ainda sobre o AVAF, que você falou como que essas palavras foram acontecendo, né, na sua vida, mas quando você chegou a esse nome, já era uma ideia fazer dele também uma sigla?
Porque uma Não. coisa é a Sumi Vive de Astrofocus, outra coisa é a VAF, que é algo até um pouco onomatopaico, assim, né? Tipo, a VAF. E o John, que era esse meu namorado, ele abriu uma galeria, eventualmente. E o John, né, representando a gente desde o começo, bem no comecinho, a gente propôs uma ideia para ele, que era mudar de pseudônimo para todo projeto que a gente fizesse. E ele achou isso uma loucura. Ele falou, gente, vocês já é difícil de entender quem vocês são, né? O que vocês o que vocês fazem, e daí você vai mudar de pseudônimo, né, para todo projeto. Eu falei, pô, entendi, né, a dificuldade mercadológica, né, do negócio, mas isso nos deu uma outra ideia, que era mudar as frases com as mesmas iniciais AVAF, né? E usar essas frases para assinatura de e-mail, para título de exposição, título de trabalhos, né? Então a gente começou a brincar com essas iniciais. Virou a Very Anxious Feeling, Amoroso Vagabundo, Axila Fedida, né? Começou a virar outras frases. E a gente começou a assinar os nossos e-mails com essas frases. O joguinho, né, de frases com as iniciais AVAF em diferentes línguas, em português, em espanhol, em francês, italiano, em alemão, etc. E as pessoas começaram a responder com as suas próprias frases, né? E a nossa decisão foi de incorporar toda e qualquer frase, a não ser que seja uma frase homofóbica, ou agressiva, ou violenta, ou racista, né, na nossa database de frases AVAFs. Hoje em dia a gente tem mais de 500 frases com essas iniciais, AVAF, entendeu? Que vão sendo espalhando, né, randomicamente, né? E foi um projeto de colaboração espontânea magnífico, uma das coisas mais incríveis que a gente fez. Então tem vários nomes, como sair do próprio nome, como sair Do do limite, de um isolamento, de uma Sim. coisa individual. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente está conversando, tem um resgate de uma narrativa que vai costurando tudo isso, né? Então, como é que você pensa esse paradoxo? De por um lado, resgatar uma unidade narrativa e, por outro, uma tentativa de sair o tempo inteiro... É o paradoxo criativo, digamos assim, porque uma coisa que eu não acabei de falar, na verdade, que é ligado a isso, que no começo eu estava falando que a nossa existência era mais banca, a gente não mostrava nosso rosto, etc. Então, essas soluções podem estar correndo paralelamente e, de uma certa forma, às vezes até se contradizendo, né? Mas o objetivo é um só, né? Então... e tem esse paradoxo que eu acho muito desafiador, que é de você, a cada vez que você tenta sair de você, novos projetos surgem e, no fim, você é devolvido mais fortemente para o lugar de artista. E esse lugar se torna cada vez mais sólido. E o que também, por um lado, pode te distanciar como artista, o que não é ruim. Sim, mas, por exemplo, eu tento ter algumas estratégias com relação a isso. Todas as exposições individuais que a gente faz não tem meu nome. Não tem menção alguma meu nome, é só a VAF. Eu falo para todas as pessoas, instituições, galerias. Nossa primeira exposição de pintura foi em 2013, né? Na verdade, era uma exposição individual que a gente estava fazendo na Triângulo. Era um momento que o Baixo Augusta estava sendo demolido, basicamente. Todos aqueles, né, sobrados de 2 andares estavam sendo demolidos para dar vazão a esses prédios de espelho, né, tipo, que existem hoje na Rua Augusta. Só que para a primeira exposição de pintura que a gente fez na vida, a gente restringiu nossas cores para 3 cores, que são as cores da bandeira de São Paulo, que é o preto, vermelho e branco, né? Que também são 3 cores que têm um histórico modernista também, né? Então, tinham algumas conversas ali que eram importantes para a gente. Tinha uma conversa, o Baixo Augusto é um lugar de boemia, sempre foi, é um lugar de mulheres trans na rua, né, mulheres trans nas boates, né, e esses edifícios todos eram edifícios que estavam se distanciando do entorno, né, se fechando, muitos deles têm restaurante dentro do edifício, tem cabeleireiro dentro do edifício, não estão em comunicação com o entorno, e a gente queria falar exatamente disso, né, de como essa transformação da cidade também nos transforma, né. E a gente criou essa série de pinturas, que são as transgeométricas, que são corpos de mulheres trans, meio abstração geométrica, meio corpos trans, né, nas cores preto, vermelho e branco. Aquilo faz parte da minha exposição.
Enquanto você tá falando, eu tô vendo Isso faz parte da minha exposição. essas almofadas. Essa almofada, na verdade, o original dela são umas pinturas sobre páginas de revistas, não são exatamente pornô, mas são revistas de mulheres semi-peladas, digamos assim. Entendi. Né? E era acrílica. Na época a gente usava uma tinta de grafiteiro chamada Krink, que é uma tinta à base de álcool. Extremamente difícil de usar, né? Um inferno, porque tipo, seca muito rápido, acumula muito rápido, e porque a base de álcool você não pode sobrepor uma cor na outra, né? Porque senão elas se misturam, né? Então a gente tinha que fazer tudo extremamente divididinho, assim, né? Era bem chato de usar, mas tinha um acabamento de laca que a gente gostava muito, né? Assim, então a primeira exposição foi 3 cores, a segunda exposição foi em 2013, a gente usou o espaço do pivô pela primeira vez, era nós e o PJ, né? Usando o espaço do pivô, ninguém tinha usado até então, né? Era totalmente, né, em construção aquele espaço, tipo, totalmente demolido, né? A Fernanda nos ofereceu para usar, a gente fez nossas pinturas lá, né? 2012, 2013, e daí em 2014 a gente fez a segunda exposição de pintura que a gente expandiu para 6 cores. Era uma exposição em Nova York, a gente decidiu misturar as cores de São Paulo com a bandeira do Brasil e a bandeira dos Estados Unidos, né? E daí, ainda usando a tinta Krink, né? A partir disso, depois disso, daí veio a descoberta da cor, de fato, com a pintura. Porque a gente começou a usar a tinta acrílica, e daí que a gente percebeu que a cor da tinta tem uma percepção completamente, tem uma absorção completamente diferente da tinta impressa, né? A não ser que ela seja uma tinta, né, uma serigrafia, digamos assim. Tem uma intensidade de cor que ali caiu a ficha do que a gente queria fazer com pintura, na verdade. Essas aqui são, né, diferentes ícones. A Pepper LaBeija, que estava no Paris Burning. Que lindo esse desenho. O Javon Martin, que é um homem trans. Isso é de foto? Sim, é uma mistura. Fotos do passado, misturados com a criação desses corpos no IA, como eles estivessem patinando. Só que o IA não cria o rosto de pessoas conhecidas, né? Tipo, então a gente teve que fazer essa colagem e desenhar isso tudo. Entendi. Então, ver Muito legal. Essa aqui é a LaBeija, que é uma artista, também parte da House of LaBeija, né? Vocês viram essa capa que a gente fez para a Judith Butler? Sim, eu vi. Vocês que fizeram ali. 2015. Isso nunca aconteceria hoje em dia. O ano antes do golpe. Já tinha, né, a Judith Butler começando as pessoas começarem a associar ela. Não, ela foi bullied na rua aqui, né? Ela foi perseguida, sim. No aeroporto. Foi o começo dessa manifestação dessa ultradireita bolsonarista, né, publicamente, assim. Sim. Foi exatamente nesse momento aqui, assim. E essa aqui foi uma outra capa que a gente fez para a Judith Butler. Teve outra. Ano passado. Já com as nossas pinturas. Né? E que aí já foi para uma coisa do abstrato. Do abstrato, né, colorido, mas também é engraçado, porque também tem uma figura de uma mulher trans aqui que não é muito visível, mas isso aqui é um detalhe de uma pintura, né? Isso aqui é uma sereia trans. Né? Essas séries de trabalhos aqui são o que a gente chama de Obama Ladies. As Obama Ladies, eu morava nos Estados Unidos, né? Elas foram criadas quando o Obama foi empossado, né, em 2008, pela primeira vez, né? E a ultradireita imediatamente começou a indicar que o Obama era o anticristo, né? E que tem até um livro que alguém lançou provando que o Obama é o anticristo, né? Assim, é impressionante, né? A criatividade das pessoas. E daí a gente resolveu, como contraponto, criar as Cavaleiras do Apocalipse do Obama, que são essas mulheres negras, trans, não são todas negras, na verdade, a maior parte são negras, trans, né, que são as desestabilizadoras do status quo, que vão destruir o mundo como a gente o conhece, né? Então, essas são as Obama Ladies, né? A gente faz diferentes coisas, né? As Obama Ladies também podem virar... E elas eram todas colagens? Elas foram feitas digitalmente? Essa é uma mistura, não. Essas, na verdade, são corpos, originalmente, de revistas pornográficas com mulheres, né, nuas, né, que a gente interfere
com tinta e transforma elas. Tem um pouco de colagem também, e daí interfere adicionando grandes peitos, grandes pênis, grandes unhas, né, assim, tudo para criar essas figuras super deusas, essas super deusas, super, né, potentes, super poderosas. E só que a gente falou, usando uma das Obama Ladies, Art Bordon, né? A gente também fez o Frozen, né, fazendo um comentário sobre a Freeze, né, a revista, né, que é aquela camiseta ali, que é uma outra Obama Lady também. E aqui também tem uma nova... Tem um outro Avaf aqui. Que é dos remédios. Dos remédios. Tem duas ideias aqui. Aderol, Valium, Ativan e Focalin são todos remédios, né? Para você ficar ou produzir, ficar mais focado, ou ficar mais tranquilo, né? Aqueles remédios à vista. Uma coisa importante de notar, que era um detalhe a mais, né? Que a gente inseriu nesses cartões postais, esse último retrato, né? Ele está inserido em todos os outdoors que existiam na época, não existe mais, né? Todos os outdoors que estão nas fotos, né? Tem essa imagem, né, do último autorretrato erótico. Então, Marginal Tietê, né, Avenida Rebouças, o monumento do Ayrton Senna, a imagem está aqui, né? E aqui tinha, né, o Diamantino.